César dos Macedo. Meu nome é Deilton. Meu nome é Ednilson. Meu nome é Fábio. Meu nome é Francisco. Meu nome é Gilberto. Meu nome é Januário. Meu nome é João. Meu nome é Manuel. Meu nome é Marcos Manuel dos Santos. Bom, meu nome é Robson. O meu nome é Rubens Gonçalves dos Santos. Eu sou baiano, nasci na cidade de Quaraci, estado da Bahia. Fui criado até os 13 anos no estado do Paraná. Cheguei em Ourinhos aos 14 anos e estou até agora com 67. Antes de ser um servidor público, o senhor passou por quais atividades profissionais? As atividades roceiras, cortes de cana, carpas de cana, aqui na região, né? Uma história até bastante árdua com relação ao trabalho. Eu venho de um nada vezes nada, onde nem sequer um pai eu tive. E galguei degraus dentro de uma prefeitura, onde cheguei a comprador, saí várias vezes da prefeitura, voltei. E pela última vez eu voltei como instrutor de eletrônica para o Senai, administrado pela prefeitura. Gosto do que faço, certo? Gosto de fazer o meu serviço bem feito, apesar de funcionário público ter a fama de ser vagabundo, não pelo aqueles que dedica, mas por meia dúzia que acho que faz mais trabalho em comissão, entendeu? Que tipo assim, indicado por vereadores ou prefeito, sei lá. Meu pai trabalhou na roça, mas ele conseguiu em 80, não vou me recordar bem, em 80 e pouco ele conseguiu trabalhar na prefeitura e aposentou na prefeitura também. Ele era auxiliar de serviços gerais também na prefeitura. Minha experiência de trabalho assim, profissional, a primeira carteira assinada que eu tive foi de motorista, transportava botijões de gás, né? Trabalhei nesse ramo aí há uns 12 anos. Antes disso, a minha experiência de trabalho sempre foi
no ramo de vendas, trabalhava autônomo, e até que em 2011 eu fiz um concurso público e passei, também para motorista. Profissionalmente, né, carteira assinada desde 93, né? Agora, no ramo autônomo, aí já desde os 10, 11 anos a gente acompanha os pais, né, nas atividades. O meu pai também aposentado público, minha mãe sempre trabalhou autônoma também, né, com vendas, né, e hoje, graças a Deus, estão usufruindo aí. Eu sou nascido em Cambuquira, Minas Gerais. Meu pai era sitiante. Me criei no campo. Trabalho desde a idade de 9, 10 anos de idade. Aprendi a trabalhar com a terra, trabalhar com criação, essa coiseira toda. Trabalhei no campo até meus 15, 16 anos de idade. Estudei escola rural. A partir daí fomos para a cidade, terminei meu ensino fundamental, fiz o serviço militar em 1973. Como todo jovem da época sonhava em conhecer São Paulo, trabalhar em São Paulo, aquela coiseira, também fui para lá. Trabalhei lá por 12 anos, não sei por que cargas d'água sempre acontecia de estar envolvido dentro do sindicato. Não sei porquê, mas é desde o início da vida. Fiz parte de comissão de fábrica, naquela época Joaquinzão, aquela coiseira de sindicato de São Paulo, aquela brigaiada miserável, fiz parte de tudo aquilo. Fui preso dentro de igreja, fui preso junto com comissão de fábrica, e tocando a vida e lutando, como metalúrgico, até 86 mais ou menos. Aí me casei. Hoje tenho 3 filhos, a esposa, e deixei a vida de metalúrgico em São Paulo, voltei para Minas Gerais, fui trabalhar como autônomo, montei um comércio, trabalhei acho que 8 anos, aí por problema de saúde da família da minha esposa, tive que vir para Ribeirão Claro, no Paraná. Ajudei um pouco a família dela, trabalhando, conciliando uma coisa a outra, socorrendo nas necessidades da saúde da família. E nesse intervalo conheci Ourinhos, vim, prestei concurso em Ourinhos, na Prefeitura Municipal, em 95, passei, fui chamado, assumi a minha vaga, continuei trabalhando como funcionário público. Antes, na década de 70, quando eu fui para São Paulo, por exemplo, a gente ia sem formação nenhuma. Você chegava em São Paulo, o vento batendo na cara e vamos dar pau e vamos trabalhar. Hoje a mentalidade já está diferente, hoje o pessoal já tem mais formação, tanto na qualidade para trabalho como formação humana. É uma coisa que naquela época nós não tínhamos, era praticamente o cidadão por si próprio, né? Eu, por exemplo, saí sozinho, eu saí com um papelzinho no bolso, o endereço que eu tinha lá no Guarapiranga, em São Paulo. Um colega meu morava lá. Hoje não, hoje a pessoa já sai com mais formação, com mais indicação, com mais orientação, facilita um pouco mais para o cidadão iniciar a vida. Minha infância não foi lá grande coisa, né? Foi muito difícil, na verdade. Eu só saí de Santa Mariana para São Paulo. Eu vivi um bom tempo em São Paulo. Um bom tempo não, eu vivi uns 5 anos em São Paulo. Eu veio falecer. Minha família já não era estruturada, aí acabou com o resto, né? Eu saí de casa. 10 anos eu estava pro mundo, sordo pro mundo. Vamos viver a vida, toca daqui, faz bico dali para viver. Sempre foi viver, sempre foi lutando para viver. Em 78 eu vim para Santa Maria de volta, fui trabalhar no posto de gasolina, aí foi que eu consegui me estabilizar. Graças a Deus, uma família ótima que eu tenho. Eles comem minha família até hoje. Né? Vivi com eles muito tempo, trabalhei no posto de gasolina, trabalhei de encanador, Caramba, montando posto de gasolina. Meu sogro era dono de posto de gasolina e mecânico da Ipiranga. Em 83 teve uma seletiva para o Colégio Agrícola de Santa Mariana. Eu passei na seletiva e fui para o Colégio Agrícola. Desde o Colégio Agrícola é sempre aquilo.
Do que é feito o mundo? O mundo é feito de perguntas. O mundo tem que ser perguntado para que a gente consiga mudar alguma coisa. Nisso, nessa brincadeira, eu consigo mudar a cozinha do colégio, o que vinha para a de Curitiba, com a cooperativa. Tudo que vinha de Curitiba, eu vendia tudo para ração de gato, ração de porco e comprava tudo de novo, com produto adquirido no colégio, vendido no colégio e comprado na comunidade de Santa Mariana. Ótimo, o colégio foi bom, mas foi 3 anos só. Vamos para luta, acabou o colégio agrícola. Daí para cá foi só usina. Eu acho que o ensino é isso. Minha vida não é complicada, minha vida é simples. Trabalhei e estudei. Agora há pouco tempo, 5 anos atrás, terminei um curso de técnico em hardware. Eu sou técnico em hardware, para dar uma melhoradinha no salário também. E outra, não só é um privilégio pessoal também, porque eu gosto do que eu faço, né? Então não é só porque eu vou ganhar dinheiro, eu gosto do que eu faço. E no futuro, se Deus quiser, se um dia eu conseguir chegar a aposentar, eu tenho uma ocupação para fazer, para não ficar obsoleto dentro de casa jogando lá, aquele aí dormindo aí. Não, eu não quero isso. Então, e a vida continua. As perguntas do porquê. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que a lei é assim? Por que a lei tem que favorecer aquele camarada e esse camarada não? Por que eu tenho que trabalhar 40 horas por semana, sendo que tem camarada que trabalha 8 anos e se aposenta? Fazendo uma sessão por semana. Tem essas as perguntas. Entendeu? Minha família é um tanto. Eu me sinto incomodado dos meus filhos não terem querido estudar. Um começa a faculdade e termina, não termina. Outro começa a faculdade e termina. Meu amigo, é o seguinte, você vai chegar aos 49 anos igual seu pai e vai acabar ficando valeta. Por quê? Infelizmente você não quer. Hoje você tem condição. Eu que não tinha condição, queria. Hoje você que tem a condição não quer. O que acontece com a maior parte dos nossos jovens hoje. Quando fala de escritura, mas as pessoas não têm escritura. Não tem? Teriam, se eles tivessem interesse. Os nossos jovens hoje não têm interesse. E parece que a nossa política educacional entra bem por aí. Formar pessoas ignorantes. Formar pessoas que não têm conhecimento nenhum, que conseguem assistir jogo e novela. Se você perguntar para ele, passou no jornal, ele não sabe. Ou qual foi o livro que você leu? Também nenhum. Então a pessoa não tem informação nenhuma. Não vou dizer só dentro da sua casa, não. Você pega no contexto geral. As pessoas aqui disseram quase todas elas que o ser humano é egoísta. Não, o ser humano não é egoísta. O ser humano é acomodado. Ele é acomodado porque ele espera que a outra pessoa faça por si. Em vez dele ir lá participar da assembleia, mas se fizer para ele, faz para ele também. Eu vou estar preocupado. Tive uma vida boa, em termos de não trabalhar, né, entre aspas, até meus 15, 16 anos. Foi aí que meu pai ficou doente, que na época que ele morou na usina Jacarezinho, contraiu o mal de Chagas, e acabou descobrindo mais para frente. E aí tinha que se ajudar, tinha que trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa loja de plásticos. Vendia-se plásticos por metro, sacos plásticos e material plástico. Né? Foi meu primeiro emprego. Trabalhei lá por quase 1 ano, não tive registro de carteira, né? Mas dali já saiu com uma certa base. Aí a loja acabou falindo, fechou. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhei algum tempo de servente de pedreiro. Aí um colega meu trabalhava, era gerente de uma rádio, falou: tá precisando de uma pessoa para trabalhar na rádio, você se interessa? Opa, me interesso. Entrei no escritório da rádio, trabalhei algum tempo no escritório da rádio. Depois do escritório fui para o fundo. Como trabalhar, aprender a sonoplastia e tudo mais. Na época tinha uma equipe de esportes, como eu gostava muito de esportes, fui para aquela equipe de esportes. Depois não deu certo, com o tempo acabou se desmanchando, saindo o pessoal da equipe de esportes, eu saí da rádio. Isso aí foi dos meus 16 aos 20 anos. Nesse meio período meu pai veio a falecer. Aos meus 20 anos, fui trabalhar
na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, entre 20 e 21 anos. E eu comento com o pessoal até hoje, que ali, eu acho que todo mundo teria que passar por ali. Não como paciente, mas sim trabalhando ali. Foi que ali que eu comecei a dar maior valor à minha vida. Ali eu trabalhei com pessoas que se achavam não acima de Deus, mas próximo até de Deus, que ali elas decretavam se a pessoa tinha condições de se curar ou não, se ela tinha alguma oportunidade mais à frente ou não. Ali eu convivi com pessoas que estavam em estágio final de câncer, AIDS e outras, chegavam esfaqueados, baleados, acidentados e tudo mais. Foi ali que eu parei, analisei e falei, opa, eu tenho que mudar a minha vida. Que até aquele momento era no oba-oba. Quer dizer, a gente vai com o tempo passando e vai se aprendendo. Saí da Santa Casa, fui trabalhar na Shell, uma multinacional. Aí eu falei, opa, aquele velho falou, agora vai. Estou numa empresa multinacional, estou trabalhando, ganhando bem, tudo. Só que acabou não dando certo, trabalhei 3 anos e meio. Como o mundo é um mundo capitalista, a partir do momento que você começa a ter problemas de saúde ou ter problemas, né, e o patrão começa a falar, o encarregado diz, bom, esse aqui não serve mais, esse aqui já foi produtivo, para nós já não serve, então vamos encostá-lo, vamos mandar embora. Foi mais ou menos isso. Em partes também, eu não vou dizer que a culpa foi dele. Tive minha parcela de culpa também. Saí de lá, fiquei um bom tempo, fiquei uns 2 anos desempregado, fazendo bico, trabalhando de servente de pedreiro e tudo mais e tal. Fui trabalhar na antiga Ceval, uma fábrica de óleo. Trabalhei mais 2, 3 anos registrado, mas aquela história, o patrão não gosta de quem conhece alguma coisa e começa a reivindicar direitos. Para eles, quanto menos você saiba do seu direito e você diga amém e abaixa a cabeça, para eles é melhor. Então, infelizmente, também, né, fui convidado a me retirar, vamos dizer assim. Depois eu tive um filho de coração, que é irmão da minha filha, não é meu filho legítimo, mas desde a idade de 1 ano e meio me chama de pai, porque o pai, em vez de assumir, sumiu. E eu gosto muito de criança, também, opa, pai de 1, pai de 2. Hoje está com 26 anos, graças a Deus, passou no concurso da Polícia Militar, vai começar a fazer a escolinha em São Paulo, está casado, e eu sempre incentivo e falo, não pare por aí. Continue estudando e vá ser um oficial, não apenas um soldado. Né? Minha primeira experiência de trabalho foi com 12 para 13 anos que eu tive registro em carteira, no corte de cana. Né? Fiquei transitando entre trabalho rural e o servente pedreiro até os 22 anos, onde eu prestei um concurso e passei para a Prefeitura Municipal de Ourinhos, entrei como monitor de ensino. Fiquei 11 anos trabalhando na casa do adolescente, né? Trabalhava com adolescente infrator. Então, desde os 12 anos, né, eu, quando cortava cana assim, né, levava o material na hora do almoço ali, no meio do fecho de cana, pegava uma sombrinha para estudar, né, no final de semana, então era sempre assim. Nunca deixei de estudar, mas sempre conciliando. Quando estava cortando cana, o servente pedreiro, sempre nos horários vagos, sempre na minha mochilinha, sempre o material escolar, né? E tendo esse concílio. A minha experiência de vida também não é diferente dos demais que antecedeu a mim, que foi só trabalho. Na verdade, nem infância não tive, que desde novinho trabalhando, com 11, 12 anos de idade, eu já trabalhava com trator na fazenda, arando terra,
e com 15 anos de idade eu já trabalhava em restaurante de beira de estrada. Com 16 anos eu estava trabalhando na Aviação Garcia, no ponto de apoio de Cambará. Nesse período também já estava, bem dizer, sozinho, solto no mundo, que minha mãe já tinha falecido. Então, nessa empresa, que é a empresa de ônibus Aviação Garcia, eu até morava num porão lá, sozinho. Então, é uma experiência de vida bastante trabalhosa, mas quem me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Com 17, com 18 anos, fui embora para São Paulo, trabalhar numa empresa lá, no qual fiquei até 89. Houve uma preocupação da família de eu ficar sozinho na capital. Naquela época, talvez era tão perigoso quanto é hoje. Me insistiram para ir voltar para Ourinhos, onde eu voltei para Ourinhos e fui trabalhar em posto de gasolina, como frentista. E nesse período já comecei a conhecer o pessoal do sindicato, que era dos derivados de petróleo. Já me engajei junto ali e comecei a trabalhar no movimento sindical, onde fiz parte da diretoria do Sindicato dos Derivados de Petróleo. Em 94, 95, aí passou para o Sindicato dos Frentistas, também passei a ser diretor desse sindicato. E em 99, deixei o movimento sindical por algumas questões que eu discordava e saí do posto também e fui trabalhar como motorista de caminhão. Trabalhei algum tempo na estrada, depois trabalhei numa usina de cana-de-açúcar e depois entrei numa empresa de ônibus, trabalhei motorista de ônibus e em seguida fui trabalhar com carreta, tanque, numa empresa lá de Santa Catarina. E nesse meio tempo eu fiz concurso público, passei. Estava na estrada viajando, minha esposa ligou falando que já tinha sido convocado para vir para a prefeitura de Ourinhos. E como eu estava longe, eu estava lá no sul, eu até falei, não vou poder assumir esse cargo que eu passei na prefeitura e deixei para lá, mas o destino está traçado, não tem como fugir disso. Eu peguei uma viagem para São Paulo, para Barueri, e descarreguei o caminhão e passei mensagem para a empresa qual era o destino. A empresa respondeu, Ourinhos. Peguei e cheguei já em cima da data para assumir, deixei o caminhão no pátio da empresa, fui até a prefeitura, falaram para mim que até eu conseguir tirar os documentos já tinha perdido o prazo, mas se eu pedisse uma prorrogação haveria possibilidade de eu assumir. Peguei, fiz isso, deu certo. E comecei a trabalhar na prefeitura, como funcionário público municipal. Tenho 38 anos, venho de uma família humilde, de pai construtor. Sempre tive que trabalhar junto com ele para ajudar ele na renda familiar. Desde os meus 10 anos de idade, trabalho com meu pai, ajudando a renda familiar da minha família. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Minha história vem de ter que trabalhar jovem, desde o início dos meus 10 anos, jovem, com meu pai, sempre ajudar no orçamento de casa, como construtor, como pedreiro. E ao longo da minha vida, eu trabalhando com ele nas construções, e aí até que um dia ele pegou um posto de combustível para construir, e eu fui ajudá-lo. E aí surgiu a vontade de estar ingressando nessa carreira, que hoje já faz 20 anos que eu estou nela, trabalhando como frentista. Ao longo dessa minha carreira de frentista, de 20 anos de frentista, eu presenciei muito, como que eu vou dizer, muito abuso dos patrões sobre funcionários. E a gente sempre vendo como que o trabalhador ele é humilhado perante o proprietário, o empresário, a direita, vamos dizer assim, né? Exploração é assim, humilhação, muito abuso de poder, humilhar o funcionário perante os seus clientes sobre serviços que não é específico daquela categoria, falta de
reconhecimento salarial, pagar irregularidade, pagar com irregularidades, e fora outras centenas de coisas que você acaba presenciando. Até mesmo o próprio consumidor final acaba humilhando você pelo fato de você não ter uma graduação, não ter um nível superior. É uma profissão muito boa, eu gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço, mas atendimento ao público hoje é muito complicado. Tem muitas pessoas que te respeitam, te tratam com igualdade, e tem muitas outras que não te respeitam pelo que você é. Então é complicado hoje você estar lidando com o público. Hoje o público ele é muito seleto, então é complicado você tá ali sempre tendo que fazer o papel de pacificador, atendendo bem os seus clientes e defendendo sempre o trabalhador também, não deixando ser sempre humilhado. O atendimento hoje mudou muito. Hoje o público ficou muito seletivo na parte de atendimento. Você hoje, a função frentista hoje deixou de ser frentista para virar vendedor. Hoje o frentista ele é um vendedor. Ele tem que vender os produtos daquela empresa, desde combustível a lubrificantes, itens de loja de conveniências, bombons, chocolates e uma série de produtos, coisa que há 20 anos atrás não tinha, que era somente o combustível e a troca de óleo. Hoje o frentista deixou de ser frentista para se tornar um vendedor. Uma família que era de sitiantes, né, aqui de Marília mesmo, e aos 5 anos de idade minha família foi embora para São Paulo. E meu pai falecendo lá, eu tenho mais 2 irmãos, né? Meu pai faleceu lá e minha mãe não tinha condições de criar os 3 filhos. Então foi mandado eu para casa de um tio, meu irmão para casa de um avô e o meu outro irmão para casa de outro avô. Aí até minha mãe, né, ela se formou como enfermeira, ela começou a trabalhar como enfermeira, aí ela foi e buscou os filhos de volta, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é que eu cresci numa família assim que não tinha muita estrutura. O que eu vim aprendendo do mundo, que eu não tinha pai, né, para dar um conselho, a mãe com muito amor e carinho, com toda a garra, ela conseguiu criar a gente. E eu não tive uma estrutura familiar, né? Quando veio uma crise no meu casamento, né, na minha família, veio uma crise, estabeleceu-se uma crise, porque eu estava acostumado com a vida social que todos têm aí, essa sociedade doente. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu me trouxe a realidade, né? E comecei a aprender mais. Restaurei a minha filha, a minha família, né? Agora a gente está, vamos dizer assim, com outra mentalidade, né? A visão diferente, a visão da gente muda da vida. E nesse caminho todo, eu fui tendo outra visão da vida e assim, hoje eu sou um cara mais estruturado, eu consigo lidar, né? Antigamente eu não tinha essa família e trabalho, por isso que a minha vida teve aquela crise lá atrás, né? Hoje eu tenho, então eu tenho tempo para a família e tenho tempo para o trabalho, eu não misturo mais, eu não trago poço de gasolina para dentro de casa e não levo casa para dentro do serviço, então hoje eu consigo administrar. Eu digo que seria o melhor lugar para um psicólogo fazer como é que fala, quando ele vai fazer a residência dele, né? O melhor lugar seria um posto de gasolina, porque ali você fica sabendo da vida de todo mundo, exigem-se de você demais, e é isso aí. Não é fácil não, a vida de frentista. Trabalho há 16 anos no condomínio residencial, como porteiro, certo? Tenho uma formação, depois de muito tempo consegui o ensino médio, antigo colegial, através de supletivo. E ainda pretendo, com o passar dos tempos, talvez uma faculdade, né? Que é fazer um vestibular. Infelizmente, há uns anos atrás, tive problema de joelho, né? E tive que se submeter a uma cirurgia, então você não tem mais aquele pique, né? Joelho, uns 6 anos atrás, e procurei o sindicato para a gente, porque eu estava tendo dificuldade quando precisava fazer cirurgia. Os moradores, tudo, se afastava, eles diziam que você estava com manha, né? 3 filhos que eu tenho,
uma filha de 36 anos, ela que teve uma formação menos melhor, que formou no magistério, que infelizmente atualmente, né, não é, né, mas ela gostava, fez Cefana, fez tudo, né, essa tem 36 anos. Uma outra de 33 formou também no magistério, ela já está, aliás, em administração de empresa, né, também tem a vida dela, graças a Deus. E o caçula, que formou em engenheiro elétrico, que até entrou como estagiário na Nestlé e atualmente está em Vila Velha, Espírito Santo. E eu me realizei com isso. E eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma vidinha assim, né? Casa, carrinho, coisa, e aguardando mais uns anos para aposentar. Como eu disse em Adamantina, eu não consegui. Trabalhei muito, assim, sem registro, né? Trabalhei numa cooperativa em Adamantina, que hoje foi na faixa que eu entrei com 13 anos até 19 anos, sem registro. Era um papelzinho no final da semana. E eu com 14 anos, 15 anos, era apontador, 50 diaristas e mais de 100 garotos que enchiam aquele saquinho de plástico. Então eu tinha uma responsabilidade e sempre falando em registro. Quando eu completei 18 anos, me registraram e a ficha menor que eu tenho na carteira, me mandaram embora, certo? Porque eu estava pedindo, né, o meu direito, certo? Meus pais eram agricultores e eu também segui, né? Comecei a trabalhar na lavoura do café uns 11 para 12 anos por aí. A gente tinha um sitinho pequeno, certo? A gente não era empregado. Fui na escola, a formação minha foi aquele 4º ano primário antigo, hoje eu nem sei como fala. E voltando a trabalhar, com 18 anos de idade eu perdi minha mãe. Além de eu trabalhar no café, carpinho café, eu comecei a tirar leite também. Então eu levantava 3 horas da manhã com 18 anos de idade, tirava o leite e depois ia para a roça, para o café, carpinho café. E formei maior idade, com 21 anos eu casei, certo? Logo em seguida a gente teve o primeiro filho, e aí eu resolvi mudar para a cidade. Eu fui para Sumaré trabalhar lá, né? Eu e minha esposa tinha esse filho no ano de 76. Trabalhei lá 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos, na 3M. Mas eu não me dei bem, voltei a trabalhar na lavoura outra vez, né? Aí os filhos foram crescendo, já em 79 nasceu o segundo filho meu. Eu tinha que dar uma outra educação para meus filhos, né? Que eu, até o momento, eu não achava ideal aquilo que eu era. Então, para os meus filhos eu queria dar o melhor. Falei com a minha esposa, parei de mexer com café, fui trabalhar com lavoura branca, ou seja, algodão, milho, feijão, né? Aí eu comecei a arrendar terras e mudei na cidade de Dracena. Na cidade de Dracena, fui trabalhando, foi melhorando a situação financeira da gente, comprei uma casa, né? Aí já o meu filho mais velho, ele veio fazer faculdade aqui em Marília. Ele fez ciência da computação e eu fui trabalhando até trabalhei lá, morei em Dracena até o ano de 2001. Já também o segundo filho foi formado também em ciência da computação. Mas aí veio a crise do Fernando Henrique Cardoso, né? Todo mundo sabe, né? E nós, como agricultores, fomos mais atingidos, porque ele veio na televisão na época da ORV, né? E ele disse na televisão que todo trabalhador ia ter direitos e ia
ganhar dinheiro, porque todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né? Ninguém trabalha para brincadeira. E eu, como diz a pessoa, né? Eu pus a cara, arrendei 150 alqueires de roça, certo? E ali começou a decadência minha financeiramente, porque a gente pagava na época ao mês 8% e o produto começou a decair, né? Os valores do produto começou a cair. A gente plantava algodão e algodão é uma lavoura um pouco caríssima. Então já começou em 95, já comecei a decair, aí já foi 96, quando foi 97 eu fui à falência mesmo. 4 anos trabalhando assim, avulso, não tinha um trabalho certo. Trabalhei de motorista, trabalhei de tratorista, trabalhei de saqueiro, trabalhei por dia, 4 anos. Aí em 2001, está fazendo agora 14 anos que eu vim para Marília. 2001, março de 2001 eu vim para Marília. E deu certo que eu entrei nesse trabalho que eu estou hoje aí, no condomínio. Eu já entrei ali como zelador. Na verdade eu não sabia nem o que era um prédio, né? Porque a minha vida era agricultor. Entrei ali como zelador e fui trabalhando, fui vendo como que funcionava a parte de pessoas, né? Eram 70, 80 pessoas que moravam no prédio, e eu fazia parte de zelador, fazia parte de piscina, fazia parte do jardim. Então eu sou um faz tudo. Eu tenho um terceiro filho que ele se formou aqui, ele se formou em administração de empresa. Eu já morava em Marília quando ele começou a fazer a faculdade. É uma vida assim, trabalhada, uma vida voltada ao trabalho. Eu não tive muita facilidade na minha vida. A maior parte da minha vida eu morei bem lá na divisa do Mato Grosso, né? A gente não tinha experiência nenhuma, mas como eu falei no começo, eu queria dar uma vida melhor para meus filhos, e graças a Deus isso eu consegui. Trabalhar em condomínio é mais ou menos igual ser um frentista de posto, meu companheiro falou, certo? Você tem que dar atenção para todos, você tem que ser o cara que resolve tudo, e poucos direitos, né? Eu trabalho e moro no condomínio. Eu acho assim, eu moro no condomínio, eu tenho alguns direitos lá, né? E são direitos que os proprietários dos apartamentos acham que a gente não tem. Então, a gente, para não criar problema, não criar confusão, a gente aceita, né? E é um erro da gente, né? Aceitar tudo, mas é mais ou menos assim. Eu falo sempre para minha esposa, eu vivi muito tempo, eu trabalhei, na época que eu trabalhava na roça, eu fui patrão, eu tive empregados, mas a vida me ensinou aqui, como zelador do prédio. Aqui que eu fui saber o que realmente é viver nesse mundo nosso entre aspas, né, de gente com garra para detonar as pessoas, né? Cada um quer ser melhor que o outro, menosprezando funcionários, como a gente vê lá, né? E às vezes até sendo chamado de vagabundo, como eu fui chamado, né? Se exercendo profissão de zelador, de piscineiro, de jardineiro, de portaria, carregador de compras,
Tudo é feito por mim ali, porque durante o dia quem trabalha ali de homem sou eu. Né? E você ser chamado assim, né? Tudo aquilo que eu fiz na minha vida, tudo aquilo que eu trabalhei, cheguei a trabalhar 15, 16 horas por dia, né? E você ser chamado assim machuca muito. Sinto porque eu sou um cara assim, né? Como se diz, bem ignorante, né? Na época que eu morava lá, em Dracena, em São João Paulo, depois de Dracena, eu me sentia um cara muito ignorante, então eu não queria deixar essa vida com meus filhos. Então eu sinto orgulho dos meus filhos hoje ser formados, ter a vida deles, hoje eles têm firma particular, eles trabalham por conta, então eu sinto orgulho disso daí. Eu me sinto uma pessoa realizada pelos meus filhos. A vida da gente sempre é uma roda gigante. No alto, no baixo, no meio. Mas nisso tudo o importante é que a gente não se desanime. Eu acredito que hoje as pessoas deveriam não mudar de ser egoísta, não. Deveriam deixar de ser acomodadas. Começar a pensar nos outros com a empatia, né? Se botar no lugar do outro primeiro. Que eu acho que todo mundo tem uma história. E boa ou ruim, a história não é uma grande coisa. Não é uma história fantástica, enorme. Né? Mas a vivência foi com a vivência que eu aprendi. Olha, se aquela cadeira está ali, por que ela está ali? Tem um motivo. Ela não vai estar ali à toa. Você não botou ela ali à toa. Eu vou usar ela. Ou não, ou alguma pessoa vai usar. Mas tem que ter uma resposta. Esta é a minha história.